Fala pessoal, tudo certo com vocês? Cá estamos de volta. Trouxe aqui 5 exercícios de juros compostos para farmar junto com vocês. E para dar uma incrementada nessa aulinha, eu vou utilizar aqui também o simulador da HP12C, que é aquela calculadora financeira que a gente já vem trabalhando nas aulas. Ela é bastante interessante, é bastante poderosa para ajudar a gente entrando em cálculos financeiros. E eu vou utilizar aqui as funções para calcular os juros compostos. Então, se você não lembra ou se você não viu por um acaso como que se usa essa calculadora, é um bom momento que aí você já revisa tudo. Já revisa a teoria de juros compostos, já revisa aqui equações exponenciais, já revisa também a calculadora financeira. Beleza? Então vamos embora, se segura aí na cadeira e vem comigo. Um capital de R$ 5.000 aplicado a uma taxa fixa mensal de juros compostos gerou, em 4 meses, um montante de R$ 10.368. Qual foi a taxa praticada? Galera, a ideia aqui não é ficar demonstrando fórmulas e nem justificando, a gente já fez isso em outros momentos, então vou só relembrar você qual é a formulinha que nos ajuda a lidar com problemas de juros compostos. E essa aqui, M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Sor, o que é C, o que é M, o que é I, que não lembro nada. Vamos lá, vem comigo que é bem tranquilo. Galera, M é um montante. O que é um montante mesmo de uma transação? O montante, ele é a quantia final que você recebe ou que você tem que pagar, tá? Então ele é o valor final, a gente pode interpretar ele aqui como um valor final de um regime de juros compostos. E o capital é justamente o valor inicial. Então, em termos grosseiros, você colocou um dinheiro na poupança. Esse dinheiro vai render e depois você vai pegar de volta o seu rendimento mais o dinheiro que você colocou. Então, o dinheiro que você coloca a princípio é o que a gente chama de capital. Tem até aquela banda lá, o capital inicial, né? Não é à toa que tem esse nome. E o montante ele seria o valor final aqui. O I é a nossa taxa de juros, então nesse caso aqui é uma taxa de juros, afinal de contas a gente vai investir isso daqui, isso vai render em função de uma taxa, que é justamente o que a gente quer determinar, e o N é o período, é o tempo em que isso vai render. Então, resumidamente, como que eu calculo o valor final de uma transação que envolve juros compostos? A gente precisa de três coisas: quanto dinheiro iniciou essa transação, qual é a taxa, ou seja, o quanto esse dinheiro está rendendo e por quanto tempo esse dinheiro vai ficar rendendo. Faz sentido, não faz? Então vamos lá. Para começar, tudo que a gente tem que fazer é substituir essas informações aqui na formulinha. Então a gente sabe, deixa eu até copiar a fórmula aqui, a gente sabe que o capital é de 5.000, então no lugar desse C eu vou colocar 5.000. A gente sabe aqui que o N é 4 porque se passaram 4 meses, tá? Só um detalhe interessante, o N fica na mesma unidade de tempo do I. Ou seja, se eu coloquei 4, essa taxa de juros que eu vou encontrar é uma taxa de juros mensal. Eu poderia colocar aqui em dias, aí no caso seria uma taxa de juros em dias, e assim sucessivamente, né? Se eu estou colocando o N em meses, essa taxa de juros vai ser uma taxa de juros por mês. Por mês vai render tanto por cento. Mas eu posso colocar aqui qualquer unidade de tempo, é só tomar esse cuidado. Eu poderia colocar ano, poderia colocar décadas, semanas. Alguns probleminhas, inclusive, vêm por essa linha, né? Essa pegadinha, esse distrator que a gente gosta de chamar. Eles colocam aqui uma taxa de juros em meses e te dá aqui o tempo em ano. E aí você só coloca as informações e não faz a conversão. É a questão que costuma dar errado, né? Mas enfim. E o montante é de 10.368. Então, no lugar desse M, eu vou colocar 10.368. Tudo certo, já montamos a equação. Tudo que a gente tem que fazer agora é isolar esse I aqui. Para começar, eu vou dividir os dois lados por 5.000, ou como a gente gosta de falar, eu vou passar esse 5.000 aqui dividindo. Então, 10.368 dividido por 5.000, isso daqui é igual a 1 mais I elevado a 4. Maravilha. Galera, essa fração aqui dá para simplificar, tá? Você pode ir dividindo por 2, por 2, por 2, enfim. Ou dividir de cara por 8. Se você conseguir perceber que dá para simplificar isso daqui por 8 de cara, parabéns, né? Porque dividindo em cima e embaixo por 8, a gente vai chegar em 1.296. E aqui 5.000 dividido por 8 vai dar 625. Maravilha. Tudo isso é igual a 1 mais I elevado a 4. Perfeito! O que nós temos que fazer agora? Eu tenho que isolar o i. Lembra, se eu quero descobrir o valor do i, eu tenho que isolar o i. Repara que se aqui fosse um 2, o que nós faríamos? Né? A gente tiraria a raiz quadrada, é assim que a gente está acostumado. Né? Eu preciso descobrir
quanto que eu tenho que colocar aqui para elevar ao quadrado e chegar nesse valor. Em outras palavras, eu quero descobrir aqui, né, qual é a raiz quadrada desse valor, porque ela ao quadrado é que vai dar isso daqui, tá? Ou seja, a gente simplesmente fala, tira a raiz dos dois lados, né? Tira a raiz daqui, aí você vai matar esse 2. Só que na verdade é um 4 aqui. A gente também pode fazer isso, só que nesse caso eu vou ter que calcular aqui a raiz quarta dessa fração. E a questão é muito bonitinha, muito fofa essa questão, porque esses dois valores que aqui aparecem são valores dos quais eu consigo calcular uma raiz quarta. Acredite se quiser, existe aqui, deixa eu pegar aqui o símbolo da raiz. Então, é a raiz quarta de 1296 por 625. Fazendo isso, eu já consigo matar esse 4 que aparece aqui. Fica simplesmente 1 mais i. Né? E acredite se quiser, né, eu consigo calcular aqui a raiz quarta desse número. Vale lembrar uma propriedade importantíssima da radiciação. Quando eu tenho a raiz de uma fração, isso é a mesmíssima coisa que calcular, né, a fração das raízes, tá? Ou enfim, as raízes aqui a raiz da fração é a mesma coisa que a fração das raízes, tá? Então 1200. Aqui faltou o 4, infelizmente ele não, o padrão é raiz quadrada, né? Então ele não acompanha o 4 aqui. Então 1296 e aqui analogamente a gente tem a raiz quarta, raiz de índice 4 de 625, tá? Para não ficar poluído, deixa eu fazer isso aqui na linha de baixo. Calculando esses valores aqui, eu vou poupar você dessa chatice de calcular a raiz quarta desse número. Vai dar 6. E aqui embaixo vai dar 5. Pode fazer o teste aí. Se você multiplicar 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, você vai ver que vai chegar em 1296. É a mesma coisa aqui com 5. Isso tudo é igual a 1 mais i, certo? Então a gente quer agora encontrar o i. Tudo que eu tenho que fazer é pegar esse 1 que está aqui, jogar ele para o outro lado. Então a gente vai ficar com 6 quintos menos 1 igual a i. E agilizando, aqui, a gente vai descobrir que i é igual a 1 sobre 5. Tá? Aqui é só fazer a subtração de frações. Você pode escrever esse 1 como 5 sobre 5, opera os numeradores e conserva o denominador. Legal. Então, a taxa de juros é de 1 sobre 5. Só para ficar mais bonitinho, a gente chegar num valor mais agradável, vamos colocar isso aqui em porcentagem, tá bom? Então, 1 sobre 5, a gente pode escrever como 0,2 ou 0,20, se assim você preferir. Como que você chegou nisso? É só pegar o 1 e dividir por 5, beleza? Pega o 1, divide por 5 e pronto, chegamos em 0,20. E 0,20 é também conhecido aqui nas ruas como 20%. Significa que nesta transação aqui, a taxa praticada foi de 20%. Então, a cada mês, esse dinheiro rende 20%. Então, no primeiro mês é 20% de 5.000. Aí, só dá até para fazer as contas aqui, né? 20% de 5.000 vai dar 1.000. É porque 10% é 500, então 20% é 1.000. Então, no primeiro mês, a gente vai ter os 5.000 mais 1.000. E aí, depois do segundo mês, seriam 20%, só que agora são 20% de 6.000 e não mais dos 5.000, né? Porque você vai acumulando, né? A taxa ela é aplicada no valor acumulado e não no valor inicial apenas. Por isso que a gente chama de juros compostos, tá? Até por isso que tem essa particularidade. Muito bacana, vocês viram o trabalho que a gente teve que montar uma equação aqui, resolver uma equação que, embora seja muito conveniente, né? Deu a raiz quarta e deu para fazer, né? Na maioria das vezes não é. Por isso que a gente pode utilizar um método aqui muito mais moderno, que é uma calculadora financeira. Então vem comigo, olha como que é muito tranquilo fazer cálculos com a calculadora financeira. A ideia é a mesma, eu vou pegar esses valores aqui, só que em vez de colocar eles numa fórmula, eu vou colocar eles nas memórias dessa calculadora, e aí depois ela vai me informar. Tá? As memórias que eu vou utilizar são essas memórias financeiras que ficam aqui em cima. Só para relembrar, esse N que aqui aparece é o mesmo N que aparece aqui na fórmula. Tá? Assim como esse I que aparece é o mesmo I que aparece aqui na fórmula. A única coisa que muda é o M e o C. O M, que é o montante, que é o nosso valor final, a calculadora chama de FV. E o C, que é o capital, que é o nosso valor inicial aqui da transação, a calculadora chama de PV. Uma curiosidade bem bacana e bem poderosa da calculadora financeira é que ela permite que nós calculemos situações em que constantemente você coloca um dinheiro. Como assim, professor? Nesse caso aqui,
né? O capital foi colocado de 5 mil e ele foi esquecido. Então o cara colocou 5 mil e deixou esse dinheiro lá esquecido por 4 meses. Ele não foi colocando mais dinheiro todo mês, que é como a gente costuma fazer. Ah, vou começar a guardar dinheiro. Aí todo mês você guarda e separa um pouquinho. Nesse caso isso não acontece. E essa fórmula, ela não dá conta dessa situação em que você vai colocando, você tem capitais sucessivos aí, todo mês você vai colocando uma quantia. Ela não dá conta dessa situação. A gente teria que fazer algumas adaptações na fórmula para conseguir lidar. Mas a calculadora financeira dá. Tá? Esse botão aqui, PMT, ele serve justamente para isso, para que você considere uma quantia que é adicionada mensalmente, diariamente, anualmente, enfim, isso depende aqui das unidades que você está usando para o N e para o I. Então, você está colocando aqui uma unidade mensal, é claro, esse PMT vai ser um valor mensal. Se for anual, você tem que colocar aqui um valor anual, tá? Enfim, sem enrolar muito, vamos logo resolver o problema para o vídeo não ficar gigantesco, tá? Então, o capital é de 5 mil, então eu venho aqui e digito 5 mil, ó, 5 mil, tá? Só um detalhe que é importante, formalidade da calculadora, como esse é um dinheiro que a princípio está saindo da nossa mão, né? Um dinheiro que vai ser investido para depois ser resgatado, eu tenho que deixar esse valor negativo. Então, vou apertar esse botão aqui para mudar o sinal, tá? Por que que tem que deixar negativo? Porque a calculadora trabalha com fluxo de caixa. Então, ela está entendendo o seguinte: ah, esse 5 mil saiu da mão de alguém e depois ele vai ter que voltar como montante. Já que está saindo, a gente tem que indicar que ele é negativo, tá? Não é que a gente tem menos 5 mil reais aqui. É simplesmente que é um dinheiro que está saindo do fluxo de caixa, tá? Então, digitei menos 5 mil e eu aperto aqui o PV. Assim que eu apertar PV, esse valor é guardado aqui na memória PV. Vou apertar o Clear X para limpar o visor. E se eu quiser recuperar esse valor, é só apertar o RCL e o PV. E aí ele mostra para mim que ó, no PV está guardado essa informação. Eu vou continuar armazenando os valores aqui nas memórias. Então vem comigo. Ó, 4 meses. Então o nosso N é igual a 4. Então é só digitar o 4 aqui e apertar o N. Tadã, pronto. Ó, se você quiser conferir, vou limpar o visor. RCL, N, e ele mostra, ó, no N tem 4. Maravilha. Ó, no N tem 4 e no PV tem menos 5 mil. Até aqui tudo certo. Lembra que o Clear X, ele não apaga a informação que está na memória, ele só limpa o visor, tá bom? Então, estou apertando esse botão aqui toda hora, mas ele só está limpando o visor. E o montante é de 10.368. Então, o valor final, 10.368. Esse eu posso deixar positivo porque ele é um valor resultado, né, de um regime de juros compostos. Então, um valor que vai ser resgatado. A pessoa investiu e vai resgatar isso. Por isso que ele fica positivo. É uma coisa boa. Tá? Então, 10.368, como é o valor final, eu venho aqui e aperto FV. E pronto, ele guardou essas informações na memória. Uma vez que a gente já colocou as informações, tudo que eu tenho que fazer é apertar o botão do que eu quero saber. Eu quero saber a taxa de juros, né? O que fica faltando aqui nessa equação. Então, eu vou vir aqui e vou apertar o I duas vezes. Ó. Aperto uma, aperto duas, ele faz a conta e dá para a gente o resultado. Importante, ele já dá o resultado bonitinho. Ele já deu 20 aqui e esse 20 é em %, né? Uma taxa já percentual. Então, a taxa aqui, para que essa situação aconteça, para que você tenha esse investimento inicial, nesse tempo, com esse valor final, a gente precisa ter uma taxa de 20%. Então, é bem bacana, porque ela poupa a gente de ter que fazer todo esse trabalho aqui, certo? Então, ela já deu para a gente de cara até bem fofa, né? Ela bem fofa, às vezes deu até o valor percentual para a gente. Beleza? Então é isso, galera. Nos próximos vídeos eu vou continuar corrigindo os exercícios, mas já adianto, não é nada muito diferente do que eu fiz aqui. Vou corrigir de forma primeiro algébrica, fazendo a conta, e depois a gente usa a calculadora financeira para comprovar os cálculos. Beleza? Então, forte abraço e até logo.